Oi, como você está? Eu sou a Lara e esse é o canal Lara Conhecendo Gente, um canal onde eu convido pessoas como você e eu para serem entrevistadas. E na entrevista, as questões que são perguntadas e respondidas são questões que envolvem a nossa humanidade, algo que todos nós temos. Eu costumo dizer que cada um de nós somos um mundo. E à medida que eu vou perguntando essas perguntas que falam da nossa humanidade, é como se a gente estivesse entrando um pouquinho no mundo do outro, conhecendo um pouquinho do mundo do outro. A minha convidada de hoje é a Silvia. Silvia e eu já somos amigas há algum tempo. Silvia é uma pessoa muito interessante. Ela é uma buscadora, daquelas que passam a vida buscando autoconhecimento, desenvolvimento espiritual. Silvia tem uma energia, uma disposição para a vida que é surpreendente. Eu tenho a impressão que ela vai ser eternamente jovem, um espírito jovem. Assim como dificilmente a gente conhece o todo de uma pessoa, né? Tudo que é uma pessoa, tudo que nós somos, é difícil que alguém conheça tudo de alguém. E então, tem muitas coisas que nós não conhecemos uns dos outros, mesmo que a gente conviva. Então, eu não faço ideia de quais serão as respostas da Silvia para as questões que eu vou fazer para ela hoje. Dentre os talentos da Silvia, a Silvia também compõe e canta canções maravilhosas. Eu espero que vocês gostem de adentrar comigo hoje um pouquinho no mundo da Silvia. E se você também gosta de conhecer gente e ainda não está inscrito no canal, aproveite e se inscreva. Aqui, toda semana, vamos conhecer uma pessoa diferente. Oi, Silvia! Oi, Lara! Oi, tudo bem? Tudo bem e você, querida? Tudo bem, eu estou tão feliz de estar aqui com você hoje, mas tão feliz, apesar que a gente fica sempre meio nervosa aqui nessa nova proposta, nesse novo projeto. Mas assim, eu estou muito, muito contente mesmo. Eu queria já começar agradecendo a sua presença e, enfim, seja muito, muito bem-vinda nesse encontro, nessa conversa. Tá, eu que agradeço, viu? Eu também estou um pouco nervosa, mas estou muito feliz também. Essa coisa do nervoso combina total com o canal, né? Porque o canal é para falar da humanidade, né? Acho que qualquer ser humano fica quando a gente É, se coloca mais vulnerável, né? Mais exposto, é, é natural que a gente não se sinta muito à vontade, pelo menos no começo, né? É, Silvia, eu sei que você é uma buscadora, como eu até já falei aqui na abertura do vídeo, uma pessoa que, né, para mim, vive em função dessa auto-revolução, dessa auto-melhora como ser humano. E eu queria saber de você, o que essa busca toda que você já fez, que você já teve na, em busca da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual, te trouxe? olha, Lara, bom, como a entrevista é comigo, eu vou falar sempre na primeira pessoa, tá? Sim, Porque falar da espiritualidade de uma maneira geral, para mim, não é muito fácil. Mas eu sei por que eu comecei a buscar a espiritualidade sem saber que buscava. Eu já sentia, desde criança, uma estranheza, uma desconfiança de que o mundo não era só aqui, uma desconfiança de que as coisas podiam ser diferentes e melhores. Imaginava que eu podia ser melhor do que era,
imaginava que eu podia me transformar, eu não via meios. E aí entrei na adolescência, manifestei essa espiritualidade em forma de revolta e não estava de acordo com as desigualdades. Parecia um movimento social que eu fazia, mas, na verdade, era uma revolução interna. Era uma revolução onde eu lutava com todos os meus condicionamentos, com as minhas crenças que eu sentia que não eram minhas, com coisas que eram impostas e condicionamentos comportamentais. Brigava com meu pai, brigava com a minha mãe, não aceitava muita coisa e sentia que eu não era compreendida. Então, passei uma infância muito... a infância foi boa, a adolescência foi difícil. E costumo chamar de, como que é, rebelde sem causa, né? Mas é porque é uma rebeldia relacionada à falta de conhecimento do espírito. Então, quando eu entendi isso, eu já tinha 27 anos, e foi quando eu entrei na União do Vegetal. Na União do Vegetal, que é uma religião brasileira, uma religião onde a gente sente a necessidade da transformação, mas a gente vê como transformar. Então, eu não ficava só naquela querência de ser melhor, de buscar e tal, e não conseguia fazer nada, aí enchia a cara, ia para o bar, discutia os problemas do mundo a noite inteira, aí voltava, acordava de ressaca, no dia seguinte ia beber de novo para discutir os problemas do mundo outra vez. E não sem saber como é que eu ia me transformar. E a transformação também dava um medo, porque aí eu ia perder meus colegas, meus amigos de bar, eu não ia mais beber. Como é que é? Sabe? Como é que eu ia ficar? E aí, na União do Vegetal, eu fui apaziguando essa pessoa que eu era e fui... Primeiro, a primeira coisa para a espiritualidade acontecer, a gente tem que ter um ponto de paz dentro da gente, senão ela não tem condições de acontecer. Nem que seja um pontinho mínimo, mas é ali que a gente vai se segurar para ter um pouco de equilíbrio, porque a pessoa totalmente desequilibrada, ela não vai conseguir encontrar a espiritualidade. Então, ela tem que ter um pontinho de paz, essa paz, esse pingo de paz dá um equilíbrio suficiente para ela começar a trilhar o caminho espiritual da transformação e do autoconhecimento e do autoconhecimento que vem de cima. Então, eu vejo que aí começa coisas mínimas. A gente tem que começar por algum lugar. Eu comecei num lugar assim, como que eu vou começar a tanta coisa para transformar, que eu já queria transformar tudo de um dia para o outro, eu já queria sair uma pessoa já iluminada, um guru já, sabe assim. Aí como é que eu vou começar tudo isso, né? Aí eu comecei assim, a primeira coisa eu me lembro, depois vieram outras, mas a primeira foi muito importante. Eu comecei a cumprir a minha palavra. Então, eu falei, eu tinha que cumprir. Aí não tinha mais jeito. E falei, pronto, agora eu vou. Agora eu tenho que fazer, agora eu não posso atrasar, agora eu vou manter a palavra, agora eu vou nesse compromisso. Só faltando em caso de morte ou doença grave. E até hoje, graças a Deus, eu venho cumprindo minha palavra, que não foi uma coisa fácil. Eu levei anos sofrendo
porque eu falava uma coisa e quando chegava na hora eu tinha vontade de desistir. E aí eu vi que eu não podia desistir, porque se eu desistisse, eu não estava sendo fiel a mim mesma. E aí começou essa batalha. Uma pequena coisa eu vi a extensão do que é a transformação do ser humano, no caso eu, né? É isso. Você consegue dar mais exemplos assim para a gente do que você entende por se autoconhecer? A pessoa que se autoconhece, ou você, no caso. Eu, quando me autoconheço, percebo Sim, olha, o Lara, que de si. por exemplo, um momento que a gente pode aprender bastante a respeito de si mesmo é no momento de raiva. Então, a gente tem aquela explosão de adrenalina e a gente pode aprender muito de si mesmo naquele momento, no porquê, como é que a coisa... Aí a gente começa a observar, porque tem gente que, vamos dizer, tem uma certa facilidade a ter acessos de raiva. Então, a pessoa vai se observando uma vez, outra, até que um dia ela vê que ela pode controlar aquilo. Então, a raiva é um momento interessante de autoconhecimento. E depois que ela passa, ela dá, assim, abre um espaço para muita reflexão. E a negatividade, a gente precisa conhecer a negatividade para se autoconhecer. Porque não adianta querer a gente só falar de coisas boas, e porque o sol, porque as estrelinhas, os passarinhos, porque isso aí é um outro tipo de ilusão que a gente pode entrar. Então, não é só falando de coisas boas, não. A gente tem que conhecer as negatividades que a gente tem dentro de si para poder eliminá-las ou conviver com elas ou dominá-las, porque não dá para ser uma pessoa que fica espalhando negatividade para todo canto, com todo tipo em todos os relacionamentos que tem. Isso a gente tem que melhorar, é uma coisa que a gente tem que se autoconhecer para poder melhorar isso aí. Então, tem coisas que facilitam, né? a, a explosão. Então, já tem gente, por exemplo, que vive um casamento difícil. Aquele casamento difícil já é um ninho, sabe, de negatividades, e a pessoa fica lá, difícil sair disso, né? Tem situações que são difíceis da gente sair, mas a gente consegue. A gente precisa ter um propósito nessa vida, sabe, Lara? É o que eu penso. Em qualquer idade, é bom ter um propósito. Por exemplo, eu fiz 69 anos a semana passada. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu quero morar nos Estados Unidos, sabe? Eu sonho em cantar, eu sonho... Agora eu estou procurando trabalho, preenchi o meu currículo ontem, formulários para arrumar trabalho. Um trabalho aí com moradores de rua, quero fazer trabalho remunerado. Então, a gente precisa ter um objetivo, porque o objetivo, a gente firma ali, naquele objetivo, e as coisas ficam mais fáceis. Né? Eu sei, porque eu vivi assim, muitos anos, como uma folha ao vento, sabe? É bom também. Não estou reclamando do tempo que eu vivi assim, sabe? Mas se eu for contar, sabe, os frutos que eu colhi naquela época, os frutos que eu colho hoje, é bem diferente, sabe?
hoje dá mais satisfação, hoje eu tenho mais satisfação, hoje eu tenho mais alegria, hoje eu sou mais feliz. Então, a idade favorece o autoconhecimento, porque o tempo, ele já acalma já um monte de coisa, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu estou namorando uma pessoa há 6 anos, vai fazer 6 anos agora, em novembro. Então, eu comecei a namorar com 63 anos, né? E então era tudo diferente, parecia eu entrei num novo universo, porque até então eu não tinha namorado assim, já mais madura. Eu namorava, eu era jovem, casava, eu era jovem. Então, aí eu estou tendo uma experiência muito boa desse chamado atualmente de amor maduro, que é uma coisa que eu acho que toda pessoa da terceira idade deveria experimentar, sabe? Namorar com essa idade, só para saber como é, só para sentir a diferença. Porque tudo que... Sabe aqueles balangandã de relacionamento? É ciúme, é isso, é aquilo, aquele estrelê, sabe assim? Aquilo lá desaparece, sabe? Fica uma amizade, fica um olhar, um no olho do outro, sabe? Uma verdade. A verdade é importante. Não tem mais, não tem mais fingimento, não tem mais preocupação de que a pessoa, esqueci que ela está achando de mim, eu sei o que ela está achando de mim, fica tudo meio transparente, sabe? E isso, sei lá, é uma dica. Muito boa dica, muito boa dica. Eu tenho a impressão que você falou que a gente deve viver sempre com propósito. Eu tenho a impressão que o seu propósito de vida sempre foi viver. E aí É, tudo que cabe na vida cabe no teu caminhar, né? Do teu caminho. é, sempre gostei de viver, sempre gostei. Acho interessante a vida, sabe? Cheia de coisa, gosto das pessoas, impliquei com pouquíssimas pessoas na minha vida, assim que olhei não fui com a cara, sabe? Essa aí eu não gosto, sabe? Pouquíssimas, posso contar até nos dedos, porque não era isso que eu estava, não era para isso que eu estava olhando, sabe? Para as coisas que, as pessoas como elas são, que elas têm um tique que eu não gosto, que elas têm um jeito que me dá isso, que me dá isso, causa espécies, sabe? Não é isso, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero para mim, sabe? Aí deita na cama, começa a remoer lá, eu começo a ocupar o pensamento com aquela pessoa que disse não sei o quê, porque a outra falou, sabe? Não, nunca tive esse tipo de problema, não. Eu normalmente gosto, de uma maneira geral, gosto dos outros. Eu gosto das pessoas, gosto de aceitar as pessoas como elas são. É tão interessante aceitar as pessoas como elas são. É meio até que um chavão, né? Mas quando a gente se propõe a fazer isso, a coisa para de ser chavão. Ela muda, ela muda para uma coisa muito profunda, que é a gente aceitar o que é que a gente não gosta na outra pessoa e ver por que eu não gosto. E começar um autoexame e aquilo lá vai se desfazendo, vai se dissolvendo, não sei explicar, desaparece. Se eu fico pensando, por exemplo, um caso atual, uma amiga minha teve uma desavença com uma outra pessoa e eu fiquei com raiva da outra pessoa, sabe? Aí eu comecei a tratar aquela pessoa como minha inimiga, dentro de mim. E perto da pessoa, eu fingia que nada estava acontecendo.
Mas você sabe que hoje eu estou fazendo um curso de maratona quântica, hoje terminou. E hoje é com o Amit Goswami, gosto muito dele. Ele falou uma coisa incrível. Ele disse assim: amar o seu inimigo. Parece uma coisa muito difícil, mas não é. Ele percebeu um dia, discutindo com uma pessoa, ele teve um insight. E ele falou: ai, dá licença, tudo bem, a gente vai continuar brigando, mas eu preciso ir no banheiro. Aí ele foi para o banheiro, e no banheiro ele se colocou em contato com aquela intuição e sentiu que a raiva dele, do inimigo, estava na cabeça. E o amor está no coração. Então, ele viu como ele podia amar aquela pessoa se ele deixasse a mente um pouco de lado, e o amor estava lá pronto. E ele voltou para a discussão e a discussão acabou. Então, eu considerei isso uma chave que agora eu vou usar quando eu encontrar aquela pessoa de novo, sabe? Porque, em primeiro lugar, quem está bravo com ela é minha amiga, eu não. Aliás, eu não tive nada a ver com a história, sabe? Olha como a gente compra, né? Compra as coisas dos outros também, e depois fica sofrendo. Então, eu vou colocar esse ensinamento aí do Amit em prática. E assim, Laura, caminha a dona Silvia, sabe? Sei. Sim, vou ir. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você falou que você tinha toda essa rebeldia na adolescência e foi tumultuado com os pais. Você, você foi educada dentro de alguma religião na sua infância, adolescência? Não, a minha família era do tipo do católico não praticante, né? Que falam. Que não é nada, né? Acho. Tá. Então, Batista, né? essa, Batista, crisma e é só. essa tua ida para a União do Vegetal foi tranquila? Como foi que quem te apresentou? Como você chegou à União do Vegetal? Teve alguma implicação familiar ou bloqueio? Lara, Como foi isso? teve, porque é o seguinte, a minha família não era religiosa, mas lá na União do Vegetal a gente bebe um chá, ayahuasca. Então, isso aí já deixa as pessoas assim com o pé atrás. Meu pai já não aceitava, né? Mas não aceitava, mas eu tinha 27 anos quando eu entrei lá. Quer dizer, ele não tinha mais o que aceitar, o que não aceitar, entende? Mas ele, sempre que podia, ele falava alguma coisinha. Quem me levou para a União foi uma prima minha, ainda que não, o pessoal ainda não tinha assim muita bronca da União, não falava muito, porque a União tinha transformado o irmão dessa minha prima, meu primo também, mas que era uma pessoa da pavirada e que sempre deu trabalho na família, sabe? Porque ele era o maluco, ele que fazia, ele que era internado, ele que tomava as coisas, ele que bebia, sabe? E dava trabalho para a mãe, dava trabalho para o pai. Então, ele entrou na União e a União deu um jeito nele. Então, ninguém tinha coragem de falar muito mal da União, entende? Porque a gente tinha um exemplo na família muito forte. E foi assim, entrei, tinha 27 anos, faz 41 anos que eu estou lá, já entrei e saí já 2 vezes, né? Por motivos sociais, sabe? Sociais. Às vezes, tem. Toda religião tem isso. Tem a doutrina, tem a parte da espiritualidade propriamente e tem a sociedade da religião. Tem a sociedade católica, tem a sociedade espírita, a sociedade da União do Vegetal. Então, às vezes, onde a gente enrosca é na sociedade. É com os outros.
Às vezes, com a doutrina da União do Vegetal, não tem problema nenhum. Com o mestre que criou a União do Vegetal, não tem problema nenhum. Que às vezes enrosca são as pessoas, né? Mas eu saí, refleti, voltei, saí de novo. Agora não saio mais, viu, Lara? Porque são 2 trabalhos. Agora eu vou ficar. Tá certo. Bom, eu acho que uma coisa que todas as religiões, pelo menos falam, que buscam, é isso do amor, que você falou aí no exemplo do curso que você teve como exemplo hoje, né, do mestre do curso aí. E apesar dele estar na boca ou na doutrina de todas as religiões, a gente vê que o mundo em si, no mundo em si, não somos tão amorosos quanto gostaríamos de ser, né? E eu queria saber, assim, do seu ponto de vista, o que é amar? Então, sabe que outra coisa que esse Amit falou no curso hoje também foi que a gente quer amar, a gente quer melhorar. Tem pessoas assim, parece que é mais ou menos 15% da população mundial. Mas esses 15%, ele diz que estão impedindo de que a coisa vire um caos, de que essa humanidade se destrua. Porque a gente vê que, né, basta abrir o jornal e ver o que está acontecendo, né? Eu não sei nem muito falar disso, sabe? Mesmo porque eu nem abro o jornal, né? Mas assim, mas não é por alienação, não, sabe? É porque eu quero me manter no meu caminho de luz, paz e amor, sabe? Eu quero me manter nesse caminho. E se eu ficar muito influenciada pelas informações, pela política, pelas coisas que estão acontecendo de ódio, de violência, de racismo, discriminação social, miséria, destruição do planeta, se eu ficar assim, se eu ficar muito ligada nisso, eu não sou nenhuma pessoa especial, sabe, para conseguir assim andar no lodo e sair. Desculpa, eu desliguei tudo, esqueci do telefone. Não tem problema. E então não sou uma pessoa que vou andar no lodo e sair lá limpinha do outro lado, né? Eu tenho que ter meus cuidados para manter justamente a minha vibração de amor, que é uma vibração que eu quero manter. Eu quero passar isso para as pessoas, quero passar paz, quero passar essas coisas que eu busco, eu quero passar para os outros. Agora, eu realmente não sei o que seria, vamos ver. Eu, às vezes, assisto televisão, também não quero, eu quero ficar a par de algumas coisas, também não quero ficar completamente, sabe, ignorante de tudo. Então, eu vejo algumas coisas, mas eu vejo aos poucos, sabe, Lara? Eu seleciono, porque eu não posso ficar me entulhando de negatividade, porque eu posso mudar minha vibração, e meu compromisso é com cada um que está do meu lado, é passar as coisas boas, é passar uma vibração legal para os outros, tratar bem, ser gentil. E eu ainda não me sinto assim totalmente preparada para enfrentar esse mundão assim. Agora eu estou querendo arrumar um emprego justamente para trabalhar assim com pessoas uma a uma, sabe? Para ver, depois eu vou contar para você, depois se eu conseguir, onde foi o último dia de inscrição. Ai, é aquele negócio, se eu pudesse,
fazer uma entrevista presencial com eles, eu ganhava eles no papo, sabe, Lara? Mas online, eu não sou ninguém. Eu assim, escrever, me colocar num currículo, dentro de um formulário, todo, sabe? Eu não sei como é que eu vou me sair. Vamos ver se eles me chamam, né? Se eles me chamarem, aí vai ser legal conversar e mostrar por que eu quero trabalhar, né? E a energia que eu tenho. Eu não tenho problema com doença. Eu tenho 69 anos, mas eu não tenho doenças, sabe? Não tenho pressão alta, diabetes, coisa aqui, coisa ali. Não tenho nada que me impeça a assumir um trabalho, alguma coisa, né? E então é isso, Lara. O amor, a gente tem que estar com ele presente, assim, no nosso pensamento, e no nosso coração, como uma coisa como um propósito também, sabe? O amor incondicional é um termo usado aí para a religião, mas a gente começa assim devagarinho, né? Por exemplo, amar o próximo como a si mesmo. Vamos não fazer para o outro o que a gente não gosta que faça para a gente. Começa devagar, sabe? Não é assim, daqui a pouco sair cheio de amor para dar para todo mundo e vou abraçando. Não vejo que é assim. Eu vejo que vou amando o próximo, que está mais próximo aqui, como a mim, como a minha filha, sabe? Assim, depois, as minhas amigas queridas, sabe? Assim, o meu sobrinho, a minha irmã, quer dizer, aquela coisa próxima, vou desenvolvendo esse jeito de tratar incondicionalmente as pessoas, aí vou ampliando, né? Tudo é uma coisa de ampliar a consciência, né? E assim, caminhando, né, Lara? Eu respondi? Acho que em tudo que várias coisas que você falou, tá incutido isso, né? Tá implícito, explícito, né? O respeito, o tratar o outro como a si mesmo, é, aceitar, aceitar o outro como é, tudo isso também fala de amor, né? Uhum. E o que é ser livre? Olha, meu conceito de liberdade já passou por reformulações, acho que dezenas de reformulações. Desde o eu ser livre é fazer o que eu quero, até eu ser livre é eu assumir responsabilidades. Então, tem um caminho aí. Por que assumir responsabilidades, né? Porque cada vez que eu vejo que cada vez que a gente assume responsabilidade, a gente descobre um outro universo. Então, por exemplo, eu assumi em 2018 uma responsabilidade de ir uma vez por semana levar alimentos para moradores de rua. Então, foi uma coisa que eu quis, né? E assumi essa responsabilidade e encontrei um outro universo, o universo dessas pessoas que estão do lado de fora. E agora esse emprego é justamente para trabalhar com elas. E aí, de uma outra maneira, não sei qual, tipo, não sei ainda. Depois que eu entrar, eu te falo. Tá. Mas assim, então o universo abre. E aí é uma coisa incrível. A consciência amplia. Por quê? Só porque eu assumi a responsabilidade de uma vez por semana, não é nada, se a gente for ver bem. Ter contato com pessoas em situação de rua. Então, eu vejo que hoje a liberdade, eu sempre relacionei a liberdade com a expansão da consciência.
E para expandir a consciência, a gente tem que assumir responsabilidade. É o jeito mais fácil de ampliar a consciência que eu vi até hoje. Que a gente assume, quando a gente assume a responsabilidade de ser aquilo que a gente é, um outro universo se abre. Então, a liberdade é importante em todos os seus graus, né? A gente vê em países, por exemplo, que não tem a mulher não tem nem a liberdade de mostrar o rosto dela. Então, a pessoa não tem a liberdade de ir e vir. É um outro tipo de liberdade, uma liberdade do cidadão. Então, em todos esses graus de liberdade, a gente vê que tem lugares onde não tem liberdade nenhuma. Como que vive esse ser humano, já pensou? Não pode nem mostrar o rosto. Então, não pode expressar aquilo que pensa. Nossa, gente, espera aí, né? Não é para isso que a gente veio aqui para esse mundo, né? Então, é isso, Lara. A liberdade, ela muda, para mim, ela muda, e atualmente, para mim, é essa. É esse conceito que eu estou vivendo, né? Então, eu estou... são coisas pequenas, sabe? Não precisa ser assim, aquela responsabilidade máxima, não. A responsabilidade de cuidar do meu jardim, entendeu? E o mundo das plantas pode se abrir para mim. Então, dessa forma. É realmente singular, né? Porque tem pessoas que entendem que liberdade é poder parar de trabalhar, né? E você está procurando se sentir livre numa experiência dentro de um trabalho, né? Assumindo a responsabilidade de um trabalho. Então, interessante. Mas tem uma coisa, né, Lara? Eu preciso dar uma parte nisso. Então, dê. Porque eu não fui aquela pessoa que trabalhou sistematicamente, né? Chegou, se formou na faculdade, aos 22 anos, pegou um emprego, foi até os 60. Eu não sei o que é isso. E eu acho que quem faz isso deve sentir mesmo que a liberdade deve ser parar de trabalhar. Porque já dei aqui, já fiz a minha parte. Agora chega, agora deixa eu acordar tarde, sair por aí, quero viajar, sei lá o que eu quero fazer, mas vou fazer. Então, a minha história de vida, quando eu era jovem, eu falava que trabalhar é coisa para velho. Porque o velho parece que está tudo certo com o trabalho. Eu olhava um velho trabalhando, pensei, agora um moço trabalhando ali, preso naquele horário. Sabe? E eu tive um pai, né, uma família, que me deu condições de não trabalhar. Hoje eu me arrependo, viu, de certas coisas. Mas, assim, eu procuro suprir hoje, sabe? Fazer hoje, em vez de ficar me arrependendo do passado. Eu quero trabalhar hoje, eu quero fazer as coisas hoje, em vez de ficar lá, puxa vida, já podia estar aposentada, não ia ter esses problemas de dinheiro que eu tenho hoje. Aí, sabe? Então, mas quem quer parar de trabalhar para si livre está certo também, viu? Sim, por isso eu falei, é singular, né? Eu quero saber de você, quero saber aí do mundo da Silvia, o que são essas coisas. Bom, você falou que tem sonho, que ainda quer ir morar nos Estados Unidos. Esse é seu maior sonho? Ou tem algum outro? Não, na verdade, eu quero morar lá, assim, eu não sei se eu vou conseguir, né, Lara? Porque é uma outra, eu quero passar um ano, minha filha morar lá, eu quero passar um ano com ela, acompanhar a vida dela, assim, no dia a dia, sabe?
ter um contato com ela mais profundo, que faz 14 anos que ela está lá. Então, mas eu não sei se vou me adaptar. Eu falo inglês razoável. Quando eu vou para os Estados Unidos, eles falam inglês, eu não entendo nada, sabe? Então, eu teria... Não é uma coisa simples, assim, mas eu vou fazer um esforço para morar lá, por causa dela e porque eu também sempre tive vontade de morar fora do país, sabe? E não sei por que não fui. Tive oportunidade. Quando eu era adolescente, tinha aqueles intercâmbios, até hoje tem, mas aqueles intercâmbios eram bacanas. A gente ia para casa de uma família, ficava lá com os pais americanos, os irmãos americanos, e todo mundo que voltava falando inglês bem e tal. Eu não sei por quê, eu me enveredei para outro caminho, sabe? Eu casei muitas vezes, eu casei com 16 anos a primeira vez. Então, eu sempre tive muito envolvida com relacionamentos amorosos. Isso aí é uma coisa que me prendia muito também. E então não era aquele relacionamento amoroso que liberta, sabe? Porque tem uns que libertam, eu já tive desses aí também. Mas com 16 anos, casei, me enrosquei, sabe? Assim, parecia que estava me enroscando em alguma coisa. E não fiz coisas que na adolescência eu gostaria de ter feito e hoje eu tenho vontade de fazer, né? Então, eu vou fazer. Morar fora do Brasil é um sonho antigo, muito antigo. E depois eu quero voltar, e eu já morei em Florianópolis, né? Eu quero voltar a morar lá, e também morar em praia, morar num lugar bonito, sabe? Porque Florianópolis, todo lugar que você olha é bonito. Tem lugar feio. Você está andando na rua, sabe? É uma coisa que enche os olhos, é uma coisa... E lá está cheio de terceira idade, viu? Então, eu fui para lá agora, passei 12 dias lá, e me deu aquela saudade do tempo que eu morava lá, sabe? E eu vi como que é bom a gente morar numa cidade alegre, com pessoas praianas, sabe? E muita arte e coisa. Eu tô querendo voltar para lá. São esses sonhos aí de mudança. E sonho de... tem outros sonhos aí que eu acho melhor não contar agora, porque eu já falei isso uma vez, não fiz, agora estou com de novo, querendo fazer aquela coisa que eu já não fiz, o que eu falei, não fiz. Então, essa eu vou manter em segredo. Mas o plano de evoluir espiritualmente, esse sempre foi um plano, sabe? Eu quero viver muito, esse é um plano. Minha mãe viveu até 96. Se Deus me der a graça, eu vou também, até 96. E é importante para mim, isso aí, é um plano. Né? Tem que cuidar da saúde, tem que fazer um monte de coisa que dá trabalho, sabe? Para a gente se manter bem, com saúde, dá trabalho. Não pode comer o que quer, tem que tomar uns remédios, umas vitaminas, tem que estar sempre com um acompanhamento médico, terapêutico, né? Mas esse é um plano, viver bastante. Eu costumo dizer que quando a gente não gasta tempo cuidando da saúde, a gente vai gastar tempo cuidando da doença, né? É bom. E isso que você falou de Florianópolis, eu não sei, eu nunca morei em lugar de praia, assim, né? Mas eu tenho a impressão que quando a gente mora em lugar muito mais próximo da natureza, eu acho que é mais difícil baixar a vibração, a vibe, assim, né? O estado de espírito, uma coisa... não sei, talvez tenha pessoas com depressão, né, nesses lugares, mas eu penso que é mais difícil, porque a natureza, ela preenche, né? Ela enche os olhos, como você falou, e aí enche o espírito de satisfação, né, de contentamento, por conta da beleza, da harmonia, a natureza não se julga, né?
Conviver com algo que não se julga é Uhum. um outro nível. Eu senti exatamente isso que você falou. Eu senti nesses 12 dias que eu fiquei lá. E depois eu saí de lá e fui para Petar. E entrei em umas cavernas. Então, até quero dar uma dica de viagem para todos que estiverem ouvindo. Caverna é o máximo. É como se a gente estivesse entrando nas entranhas do nosso próprio corpo. A caverna, ela tem assim uma variedade infinita de formas que os olhos da gente ficam assim completamente pasmado ali. Então, ainda dessa viagem de Florianópolis culminou lá nas cavernas de Petar. E então eu vi, Lara, isso aí que você está falando, a importância da gente ter esse contato com a natureza e aproveitar, porque a natureza está ameaçada, a gente sabe, tá bem ameaçada. Então, a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui tendo essa natureza ainda. A gente tem que aproveitar e ficar em contato com ela e ver se pode fazer alguma coisa por ela também, né? Estando lá em Florianópolis, posso participar de alguma ONG ecológica, posso defender os animais, posso defender o mar, posso fazer alguma coisa, fazer uma coisa pequena, não é? Sabe? Não vou pegar um navio do Greenpeace, não é nada disso, vou uma coisa pequena ali, separar o lixo, jogar, limpar a praia, não sei o que, fazer alguma coisa aqui, coisa que eu faço aqui também. Então, e aproveitar essa natureza, viu? Porque ela está comprometida, graças a nós mesmos, então não sei nem o que falar. E a gente vive num país tão rico, né? Tão com relação à natureza, né? Muito rico, muito, muito rico. Então, Muito realmente rico, é rico. um presente. Me fala de um medo. Você tem um medo? Eu tenho, um medo assim de altura. Quando eu chego num lugar alto, eu sinto um arrepio que entra pelo meio do meu corpo e eu não consigo olhar para baixo. Isso já melhorou um pouco, porque antes, até em prédio, eu não dava para ir, né? E eu tinha também claustrofobia. Então, o lugar de medo fechado, de medo de lugares fechados, esse já passou. Porque, do mesmo jeito que eu tinha medo de mariposa, também passou. Agora, meu maior medo é estagnar. Esse eu acho que, mas eu sei que a gente atrai as coisas que a gente tem medo. Então, eu fico assim, lidando com esse medo da estagnação de uma forma bem positiva e alegre, sabe? Para eu quase não perceber que eu tenho medo disso aí, para justamente não incorrer nesse erro. Então, não tenho medo da morte. Quando eu tive minha filha, eu quase morri, né? Eu e ela. Então, naquele dia, eu gritei tanto, Lara, eu gritei tanto, que eu vi o quão eu estava despreparada para morrer. E desde esse dia, eu tinha 30 anos, então já está fazendo aí 39 anos, que eu venho me preparando para morrer. Nesse preparo, eu assim, eu não sei se eu tenho medo de morrer hoje, mas eu melhorei muito, eu fui me preparando, porque é uma coisa que dá para fazer. Tem, inclusive, livros que preparam a gente. Tem agora uma médica aí que está fazendo, ela tem um hospital, você vê se você lembra o nome dela, Ana Cláudia,
Ana alguma coisa, sabe quem é? Uhum. Eu não Uma lembro o pessoa, nome. Né? uma pessoa muito interessante, que ela tem um hospital de cuidados paliativos, onde a pessoa que vai morrer vai lá e ela consegue, através de uma terapia, que é, sei lá, um método dela, acalmar a pessoa e preparar para esse momento que a gente não pode dizer que não é um momento importante da vida da gente, né? Eu acho que é igual ao nascimento, igual. E igual o momento que a gente aprendeu a ler e o universo se descortinou, né? É igual, são momentos assim de muita valia, né? E que a gente tem que aproveitar essa hora da morte. Então, o medo da morte, ele está assim. Eu vi que eu estava despreparada, eu não sei se eu sentia medo, eu não sabia o que fazer. Eu estava morrendo e não sabia o que fazer. Sabe como que era? As coisas vão desaparecendo. Eu olhava, a enfermeira ela derretia. Eu olhava para a parede, ela derretia, sumia. As coisas vão sumindo. E primeiro os olhos, parece. Depois eu só fiquei escutando. Eu não enxergava mais escutando. Falava, pá, eu vou morrer, caramba! E não quero. Por incrível que pareça, eu não pensei que eu estava em trabalho de parto. Olha como a morte é. Eu, assim, depois eu fui me condenar por, puxa vida, nem pensei na minha filha que estava nascendo e podia ter morrido junto comigo, mas depois eu vi que a morte é muito pessoal. Ela não, a gente não pensa, sabe? É uma coisa, é muito estranha. E ali eu comecei a mergulhar nesse estudo da morte e gosto, é um dos meus assuntos prediletos, sabe? É falar da hora da passagem, ler sobre pessoas que já foram, já tiveram uma experiência de quase morte. Eu adoro esse tema. E justamente esse tema, falar no assunto, ler, estudar sobre ele, vai diminuindo esse medo tão comum, né, nas pessoas, que é o medo de morrer. Acho que a gente vai ficando mais próximo, né, desse, dessa ideia, né? A ideia É, desse acontecimento vai ficando mais próximo, porque existe alguns tabus, né? Os assuntos que não se fala muito por conta da, da pessoa não saber lidar, às vezes não conseguir lidar com aquilo. Então, se evita, né? Então, quando vai estudando, como você falou, pensando, acho que a gente vai ficando mais familiar, né? Mais mais amigável, familiar, mais isso, a amigável. palavra é essa, mais Né? familiar. Isso até me lembra E, do Butão, eu li uma vez uma matéria, ainda quando eles estavam com o país com maior IDH, índice de felicidade, e perguntaram para as pessoas de lá o que faziam deles pessoas tão felizes, né? Que eles nem não é um país rico nem nada. E, e eles falaram que eles têm esse hábito de as pessoas deveriam pensar na morte pelo menos 5 vezes por dia, todas as pessoas. Eles hum, fazem isso muito mais vezes por dia, porque quando se lembra da morte, os problemas ficam pequenos, né? Você hum, dimensiona de outra maneira as que coisas que a gente legal. vê como grandes desafios na vida, vai ficando pequeno. Peraí, daqui a pouco acaba. Deixa eu diminuir o É, tamanho dessa questão, né? é Interessante. bom. E outra coisa que você falou aí do medo, que o maior medo era estagnar, né? Parar e que você procura evitar de pensar, né, para não atrair, porque atrai. Me veio assim a hora que você falou, será que a gente tem uma tendência a atrair o que a gente não quer, aquilo que a gente tem medo? Porque a mente, eu não sei, a alma, não sei, é muito curiosa e gosta de aprender, né? A gente tem uma coisa na gente que gosta de aprender, uma coisa curiosa, de aprender coisas novas e tal. Então, quando ele fala, peraí, essa pessoa tem medo disso, vamos dar isso para ela aprender, lidar com Ah, aquilo. Será que entendi. tem isso, né? A gente atrai para superar aquilo, para lidar com aquilo, para aprender a lidar com aquilo, né? É, E dizem isso, né? Que a gente atrai aquilo que a gente é, tem medo, tem a mas ver, vai ver tem a uma, ver. vai ver uma
Pode ser. Um acontecimento aí tem uma sapiência por trás, a gente não sabe. A gente encara como algo negativo, a gente encara como algo negativo, né? Eu vou atrair aquilo, então vou evitar nem pensar, mas pode ser, quem sabe. Já gostei, assim já ficou melhor. Desse jeito já dá para encarar. Um arrependimento. Então, né? Então, esse um arrependimento é justamente não ter feito uma carreira, porque eu sou compositora, né? Então, eu poderia ter feito uma carreira musical, mas fazer uma carreira musical também é trabalho, sabe? Então, eu não queria, sei lá, parecia que eu fugia disso, sabe? E hoje eu vejo, mas posso começar hoje? Sim, posso começar hoje, posso fazer muitas coisas, posso dar minhas músicas para as pessoas cantarem, posso eu mesma cantar, enfim, pode ser, mas sabe, não tem mais aquela energia que eu tinha quando eu subia num palco com 25, 27 anos, entende? Era uma coisa, era um desafio, era uma coisa que eu curtia, mas não dei continuidade. Até tive assim uns períodos de banda, de tocar, mas a coisa não rolou assim do jeito esperado, né? Porque depois eu vi que talvez as minhas músicas merecessem mais, sabe? Você conhece minhas músicas, você sabe do que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que ter um respeito também por esse dom, né, que me foi dado de compor. Então, isso é uma coisa que, sabe, Lara, esse arrependimento é fogo, viu? É uma coisa assim que a gente não quer ver, né? Mas eu vou cantar para você, tá bom? Tá bom. E assim eu já divulgo um pouco aqui. A música já faz. Aí já fica assim, menos arrependimento. Então, eu vou cantar uma música que, por causa dessa coisa da natureza, né, do lixo aí, que a gente falou, que eu fico catando lixo, que eu reciclo isso e aquilo. Então, eu fui, acho que em 2001, eu fui num encontro de catadores do lixo e fiz essa música, Saco Preto. Para onde a gente pensa que vai o lixo, que a gente joga no saco preto? Vai pros aterros, vai pros rios. Saiba que entre o Brasil e a África existem atóis de lixo, onde os barcos encalham. Vai pros aterros, vai pros rios, vai pros mares, vai pro espaço, vai pros ares, vai pra todos os lugares e volta. Jogar lixo nuclear, fica tudo exposto ao tempo, fica tudo exposto ao ar.
O mundo não tem onde esconder, o mundo não tem onde jogar. O lixo fica no tempo, o lixo fica no ar. Juscelino, Raimundo, Ramiro, Gessina, Rosa Maria, Regina. Que canto que tem pra catar? Catam na rua o que dá pra catar. É debaixo de sol, é debaixo de lua. O lixo que volta, volta pra nós. Volta, volta pra nós. Delícia! Adoro, adoro. Deixa o violão no jeito aí para cantar mais. Tá, peraí. Então, na verdade, né, eu estava querendo me despedir aqui da entrevista, porque eu tenho que manter minha palavra. Eu assumi um compromisso às 5h30. Ai, que coisa feia! Mas acontece que eu não pensei que fosse tão bom falar com você aqui nesse canal, Lara. Eu falei aí do tempo com você, frisei que tinha que ser curto, que tinha que ser esquece. Eu não imaginei que o tempo fosse passar tão rápido, fosse tão prazeroso conversar com você, estar aqui, sabe? Eu peço desculpas por você, porque eu estava assim, achando que não vai dar certo. Sei lá o que eu estava achando, sabe? Eu fico sempre fazendo uns filminhos na minha cabeça. Mas eu quero te agradecer por ter me convidado. E você sabe o quanto eu gosto de você. Eu tenho um presente para entregar de aniversário já faz um mês aqui para você. Eu vou levar na sua casa. Tá bom? Tá bom. E eu adorei, nem sei dizer o quanto eu gostei de estar aqui com você, falando sobre esses assuntos que eu curto tanto. Você realmente me conhece bem. Você fez perguntas que me fazem fluir, que estão sempre presentes em mim. Então, é fácil falar. Você buscou esses assuntos assim de um jeito muito legal como entrevistadora e, enfim, parabéns, Lara, viu? Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa que está no meu diário, está nas minhas páginas de amor, está você lá, tá? Que delícia! Eu que te agradeço por tudo, por tanto, por ter dito sim, por ter se mostrado, apesar de você falar que você flui com esses assuntos, mas eu sei que não é simples vir falar de si, se pôr vulnerável, né, diante, né, porque é um vídeo público, você não está falando só para mim, né, você está falando para quem for assistir. Então, muito, muito grata. Eu também te adoro, adoro suas músicas. Uma pena realmente a gente hoje ter você tão pouco assim, né? As entrevistas, apesar delas parecerem longas, para quem está assistindo, a gente sabe que a vida é. A entrevista é para falar da vida, né? Para falar da vida de cada um, para falar de cada um. E a vida é muito mais do que esse tempo que elas duram. Então, é só um recorte, é só um pouquinho. E é o tanto que a pessoa permite a gente aprofundar na vida, né, de cada um. Mas ainda assim é bastante para quem assiste, né? Eu aprendo muito
ouvindo cada um, assistindo depois de novo a entrevista, assim, eu falo para as pessoas que não tem como não nos afetar, sabe? Ouvindo alguém falar de si, das suas histórias, da sua forma de ver a vida, o mundo, as pessoas, as coisas, para mim é sempre muito, tem muito aprendizado, é muito rico. Então, muito, muito obrigada. Se você quiser voltar um outro dia para falar mais para a gente, de você cantar mais, eu sou super sua fã, você sabe disso, Combinado. tá bom? Então, eu volto para cantar, tá bom? Tá bom, então. Então tá, querida. Obrigada, um Beijão. beijo. Tá, tudo Tchau. de bom. Tchau. Ah, que pena, Silvia, não poder ficar mais com a gente, cantar mais. As músicas dela, tomara que ela possa voltar realmente cantar mais aqui para a gente. Tem músicas belíssimas. E eu quero só comentar uma coisa aqui. No começo da entrevista, eu tive quase uma crise de tosse, e aí eu fiquei pressionando aqui, só para vocês saberem desse truque também, esse ponto de Douyin, que é uma técnica chinesa de automassagem e que tira a vontade de tossir. Então para vocês saberem o que estava acontecendo aqui, eu fiquei segurando o tempo e aí a vontade de tossir passa. Isso é uma curiosidade, tá bom? Eu adorei saber mais da Silvia, tê-la aqui conosco. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês ainda não estão inscritos no canal, se inscreva, entre, se aconchegue, fique à vontade e aproveite. Conhecendo gente, a gente expande o nosso universo, o nosso mundo. Que aqui somos todos iguais a você, diferentes. Fiquem bem e até logo menos.